Olá, boa tarde. Terça-feira, 11 de agosto de 2020, está no ar Boletim Guará. Começamos o programa falando da manifestação que moradores da região do São Francisco e Ilhinha fizeram ontem, no final da tarde. Eles fecharam a ponte do São Francisco. O motivo? Não foram contemplados com o programa Minha Casa, Meu Maranhão. O protesto foi realizado pelos moradores do bairro Ilhinha, que interditaram a cabeceira da ponte São Francisco. Eles decidiram denunciar uma suposta irregularidade no processo de cadastro para a entrega dos imóveis que fica no residencial José Chagas. Segundo eles, as famílias de baixa renda que viviam nas palafitas deveriam ser beneficiadas, mas isso não aconteceu. Esse pessoal são das palafitas, da Portelinha, a parte da área da Vila Jumento e o pessoal do Morro, sendo que eles foram contemplados pela lei federal que ganhasse um apartamento, que tirasse o pessoal da palafita. Então o que aconteceu? Tiraram aqui que é para José Chagas e tem pessoas que estão lá dentro que não é da palafita. Inclusive pegaram o apartamento e eles não pegaram, sendo que estão todos na palafita, casas caindo, pessoas que já perderam casa, pessoas que já perderam móveis na enchente. Então eles estão fazendo esse apelo, que as leis olhem isso aqui, que alguém nos enxerga esse sofrimento dessa comunidade. Quem ficou no engarrafamento teve que esperar o ato. Alguns não concordaram com a interdição. Outros entendem a revolta. O que você está achando? Gente, é uma perda de tempo, não é assim que vai se resolver as coisas, atrapalhando a passagem dos outros. Vai ter casa, vai te ver. Todo mundo quer chegar em casa. Bolsonaro vai te dar casa. A gente vai ficar aqui até que horas? Se eles estão recomendando uma coisa que é a favor deles, concordo, né? 256 apartamentos foram construídos no residencial para famílias que moravam nas palafitas do bairro Ilhinha. Cada unidade está avaliada em aproximadamente R$70 mil. Os moradores denunciam que casas teriam sido vendidas e que pessoas que não moram na comunidade foram contempladas. Quem vivia nas palafitas espera receber uma promessa que há tempos aguardam e um diálogo mais claro com o poder público. O que a gente espera é que ele, o secretário da CECID, nos dê uma posição sobre o que a gente está sabendo, que os apartamentos foram vendidos, entendeu? Então a gente quer e a gente tem provas sobre envolvimento de imobiliária, corretor. Então, o que a gente está pedindo é assim, é que ele nos dê uma posição diante de tanta irregularidade. Em nota, a Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano informa que as famílias beneficiadas no residencial José Chagas foram cadastradas e acompanhadas pelas equipes sociais da Prefeitura de São Luís e da CECID e aprovadas pela Caixa Econômica Federal. A nota diz ainda que vale ressaltar que a venda ou aluguel das unidades habitacionais para terceiros só pode ocorrer segundo os prazos contratuais feitos pela Caixa Econômica Federal após 10 anos de ocupação do imóvel. As moradias são concedidas gratuitamente. A venda é proibida e implica na perda do imóvel. Após a entrega, a função de fiscalizar é da Caixa Econômica Federal. Caso sejam constatadas irregularidades na ocupação dos apartamentos ou a comercialização dos mesmos, essas irregularidades devem ser encaminhadas aos canais judiciais competentes da Caixa Econômica, do Ministério Público e da Defensoria. Sobre as famílias contempladas para o residencial Jomar Moraes, a CECID esclarece que aproximadamente 40 famílias, uma parte dos beneficiários da Ilhinha, Vila Jumento e Portelinha, serão beneficiados com apartamentos do empreendimento, conforme previsão inicial do projeto, em função da limitação do número de apartamentos do empreendimento José Chagas, que conta com 256 unidades. Todas essas informações foram reiteradas às famílias desde o início do cadastro feito por estas. Também em nota, a Caixa informa que a seleção das famílias beneficiadas pelo programa é de responsabilidade e competência exclusiva do ente público. O banco esclarece que as denúncias de ocupação irregular, venda, invasão ou abandono do imóvel no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida podem ser registradas por meio do canal Contato Seguro, através do endereço, bem aí, www.contatoseguro.com.br/caixa ou pelo número 0800 512
6677. Assim que é confirmado o recebimento de denúncias, o banco adota os procedimentos cabíveis conforme regras do programa, que podem resultar em sanção aos beneficiários caso confirmadas as denúncias. Um levantamento feito pela Associação dos Registradores Civis de Pessoas Naturais do Maranhão mostra que cerca de 10% das crianças nascidas nos primeiros 6 meses deste ano não têm o nome do pai em suas certidões de nascimento. Durante o primeiro semestre de 2020, foram registrados 39.510 nascimentos de crianças maranhenses em cartórios de registro civil. Desse total, 3.800 apresentaram apenas o nome das mães nas certidões de nascimento. O percentual de crianças sem o nome dos pais em registro tem se mantido estável nos últimos anos. Em 2019, o total de registros de nascimento foi de 48.231, com 4.850 de registros só com nome de mãe. A Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou ontem o projeto de lei que diminui pena de presos que lerem livros da Bíblia. O projeto foi apresentado pela deputada estadual Mical Damasceno e foi aprovado com os votos de todos os deputados presentes à sessão. Conforme o projeto, a Bíblia deve estar de forma obrigatória em todos os estabelecimentos penais do Maranhão. A sua leitura vai contribuir para a redução de pena. A cada leitura, o apenado pode reduzir 4 dias da condenação que recebeu. Projetos de lei com os mesmos objetivos também foram aprovados em outros estados, como São Paulo e Ceará. Resta saber se os apenados realmente vão O mês de julho marcou a retomada no aumento de preços Qual é a TP de preços em São Luís? Muito obrigado. Isso fez a inflação fechar em alta no mês passado. Enquanto abril, maio e junho foram de queda nos preços, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, chamado de IPCA, fechou no mês passado com alta de 0,57%. Nós vamos agora ao intervalo comercial e voltamos já com o Boletim Guará. De volta ao Boletim Guará. Agora pausa para aquela dica. A gente sabe que neste momento difícil toda ajuda é bem-vinda. Por isso, a Equatorial Maranhão traz de volta a promoção Energia em Dia. É uma promoção pensada para realmente ajudar as pessoas. São sorteios todo mês de um ano de supermercado de R$500. Isso mesmo, um ano de supermercado de R$500 por mês. É uma boa notícia, né? E tem também 2 sorteios mensais de um ano de bônus de R$250 para pagar sua conta de energia. E ainda, prêmio extra. 15 casas serão contempladas com 12 mil para a troca de eletrodomésticos e reformas. E no final da promoção, tem sorteio de um carro 0 km. Vou te falar, hein? São prêmios que vêm na hora certa, justo quando todo mundo está precisando. Para participar, basta estar em dia com a Equatorial. Não fique de fora. Faça o cadastro em energiaemdia.equatorialenergia.com.br. Mais do que nunca, neste momento, conte com a energia da Equatorial Maranhão. Você sabia que o acidente vascular cerebral é a segunda maior causa de mortes no Brasil? Vários fatores podem influenciar. E sobre esse assunto eu vou conversar agora com a doutora Natália Cardoso, que é angiologista e cirurgiã vascular. Já tive até a oportunidade de conversar com ela sobre um outro assunto, mas lá na Rádio Guará. Só que hoje nós vamos tratar aqui sobre o AVC. Doutora, por mais que as pessoas achem que outras doenças, outros problemas de saúde são preocupantes demais, mas o AVC atualmente é a segunda maior causa de óbitos no país, é isso mesmo? Exatamente, o AVC é uma causa muito importante que pode causar muitas sequelas, né? Afastando permanentemente as pessoas do trabalho. Certo. Quais são as principais causas que levam a pessoa a sofrer um AVC?
Na verdade, a gente tem que dividir primeiro os dois tipos de AVCs. A gente Sim. pode ter primeiro os AVCs hemorrágicos, que são aqueles que a gente tem aquele sangramento dentro da cabeça, e o AVC isquêmico, que é quando há um entupimento de um vaso dentro da cabeça e ocorre ali uma isquemia, ocorre uma morte daquela região. Tá? E eles vão depender de várias causas. Às vezes o tabagismo pode causar pressão alta, arteriosclerose. Todas essas causas podem ser fatores de risco que podem levar ao AVC. Relacionado, por exemplo, ao isquêmico, o momento que nós vivenciamos das pessoas muito tempo em casa, muitas das vezes se alimentando mal, ingerindo muita comida gordurosa, podendo haver esse entupimento, justamente elas acaba aumentando a probabilidade de repente essas pessoas sofrerem esse tipo de AVC? Com certeza, o fato do sedentarismo, de não estarem cuidando, né, das suas doenças de base, ingerindo comidas com alto teor de colesterol, né, isso pode aumentar essas taxas, aumentando esse risco sim. Agora é importante falar também da forma como as pessoas podem identificar os primeiros sinais de que alguém possa tá tendo ali um AVC. Quais são esses sinais que as pessoas podem de cara identificar, assim, qualquer leigo pode verificar? Geralmente, a pessoa com AVC, ela vai ter algum déficit, né? Alguma diferença no corpo. Ela pode ter uma diferença na sensação, a boca pode ficar desviada para o lado, ela pode ficar com uma dormência em um lado só do corpo, né? Ela pode ter dificuldade de falar, dificuldade de se comunicar. Todos esses sinais, quando surgirem, o ideal é que você leve essa pessoa para o pronto-socorro o mais rápido possível. Eu faço essa pergunta, inclusive, para a doutora, porque no último sábado, eu estava no bairro onde eu residi durante muito tempo, e um senhor havia acabado de passar, doutora, por mim, por minha mãe, dado boa tarde, entrou no carro, não andou 200 metros, parou o carro, inclusive no meio de uma ladeira, e foi identificado depois, quando chegou na unidade do SAMU, que fica próximo, foi identificado que ele estava sofrendo ali um AVC, que havia acontecido. Então, pode pegar de supetão a pessoa, né, sem estar esperando, pode estar aparentemente tudo bem e de repente acontecer, né, doutora? Exatamente. Às vezes, por um pico de pressão, isso pode acontecer. Nos casos do dessangramento, a gente pode ter microaneurismas dentro da cabeça e um aumento súbito dessa pressão podem romper esses aneurismas e aí fazer esse quadro súbito aí sem a gente nem esperar. E, por sorte, aí nesse caso que você me falou, não houve nenhum acidente, porque ele estava dirigindo, né? Sim. Então, ele poderia ter perdido a consciência e ter causado algum acidente. Certo. A gente já falou um pouco da relação, até dentro desse período, que pode ter aumentado. Mas existe alguma outra relação que a gente possa fazer com a possibilidade de AVC e até mesmo com a Covid-19, é possível? Com a Covid-19, sim, porque como a gente até já conversou, né, naquele outro período que era sobre a trombose, a Covid, ele é um vírus trombogênico, então ele pode também formar trombos dentro dessas artérias, dentro da cabeça. A gente até teve recente um caso notório, né, de um jornalista que após um quadro de Covid teve uma trombose dentro da cabeça e acabou indo a óbito. Então isso pode acontecer sim. Então por isso, os menores sinais, tanto do Covid como essas alterações neurológicas, se você tiver com uma dificuldade de fala, né, o corpo se sentindo diferente, procure o atendimento o mais rápido, porque existe uma janela que a gente pode tratar e que a gente pode salvar esses pacientes para eles não ficarem com tantas sequelas. Inclusive por conta justamente do falecimento do Rodrigo Rodrigues, que era jornalista do Grupo Globo, era apresentador de um dos programas do Sport TV, eu até reprisei a entrevista com a doutora Natália Cardoso, que nós fizemos em meados de julho. Na semana passada eu reprisei essa entrevista justamente por conta do assunto. A gente havia conversado em julho sobre o assunto e algumas semanas depois acontece esse episódio com um jornalista da área esportiva muito conhecido. Doutora, só para a gente poder finalizar a nossa entrevista, prevenção. Que tipo de prevenção pode ser feita para evitar o AVC? O que a gente pode fazer é justamente isso, você cuidar das suas
doenças de base, se você tem diabetes, tomar o seu remédio da diabetes, se você tem pressão alta, fazer o controle pressórico, tomar os seus remédios todos os dias e passar por aquele check-up anual. 30% dos casos de AVC podem ser causados por placas na carótidas, né, por aquela gordura que a gente tem nos vasos. Sim. E isso a gente pode identificar num exame super simples, que é um Doppler, e dessa forma a gente pode tratar antes que venha acontecer o AVC. Então, além de você cuidar da sua saúde, se alimentar, tomar todos os seus remédios, você ir no médico regularmente para fazer esse acompanhamento, ir no angiologista, ir no cardiologista, pode salvar sim a sua vida. Tá certo. Doutora Natália, a gente agradece mais uma vez a sua visita aqui ao Sistema Guará de Radiodifusão, dessa vez aqui na TV Guará, para bater esse papo novamente e voltar aqui outras vezes para a gente conversar sobre outros assuntos também. Com certeza. Muito obrigado pelo convite, estou à disposição sempre. Tá certo. Nós vamos agora ao intervalo comercial. Não saia de casa, porque voltamos já com o Boletim Guará. De volta ao Boletim Guará. Caso você tenha perdido alguma informação aqui, é só acessar nosso canal no YouTube, Jornalismo Guará. Você também pode acompanhar outras informações no Portal Guará, www.portalguará.com. Lá estão as principais notícias, os destaques do Maranhão e do mundo. Também temos a Rádio Guará, o único lugar onde você vai ouvir um time diferenciado de locutores e apresentadores. Música e informação sem alienação na Rádio Guará. Agora vamos falar sobre a Covid-19. Vamos ver os números, atualizar as informações sobre a doença aqui no estado do Maranhão. Vamos ver os dados gerais da doença. Estão aí 130.566 casos confirmados no estado do Maranhão. 120.367 pessoas recuperadas, 3.187 óbitos, 7.012 casos ativos, sendo que destes, 6.561 estão isolados em casa. Ontem, segunda-feira, foram 430 novos casos, 111 na Ilha de São Luís, 9 em Imperatriz, 310 nas demais regiões. Temos quase 287 mil testes realizados, mais de 153 mil casos já descartados aqui no estado do Maranhão. Eu, inclusive, sou um dos casos descartados, viu? 3.469 casos suspeitos ainda no estado. Ocupação de leitos, vamos ver como é que está a ocupação de leitos. Rapidamente, ver só a porcentagem. Tá aí, na Grande Ilha temos 42,76% dos leitos de UTI ocupados. Leitos clínicos, a taxa de ocupação é de 21,2%. Em Imperatriz, os leitos de UTI estão ocupados em 62,96%. Já os leitos clínicos, 54,32%. Nas demais regiões, temos 29,30% dos leitos de UTI ocupados e já os leitos clínicos são 16,96%. O Boletim Guará desta terça-feira fica por aqui. Mais notícias você acompanha ao longo da nossa programação e no Jornal da Guará logo mais à noite. Eu volto amanhã ao 12h30, logo após o Esporte Guará, com mais uma edição do Boletim. Mais cedo, Rádio Guará, 6 horas da manhã, Café com Beiju. Espero você. Vem aí, Danilo Quixaba, e Fazemos Qualquer Negócio. Boa tarde, paz e bem a todos.